Vamos então, irmãos, avançar para a quinta-feira. A lição é preciosa demais e eu queria tocar em outros pontos. Acabei deixando coisas fora porque o horário vai passando, a gente vai se agoniando. Então, as vestes mais caras. E eu quero aqui então recordar com vocês. Vamos abrir aqui o texto da parábola de Mateus 22. A parábola é conhecida de todos nós. Então, foram preparadas as bodas para... a festa foi preparada para... achando aqui... para as bodas de um filho e... Enfim, os convidados não vieram e então ele enviou seus servos para sair pelos caminhos e valados e trazendo as pessoas, e a cada uma dessas pessoas era oferecida uma veste especial, né? Então a pergunta é: que mensagem esta parábola nos transmite? O final da parábola ele é intrigante. E então vamos pedir para a produção colocar aqui verso 10 e 11, capítulo 22, 10 e 11. Saindo aqueles servos pelas estradas, reunidos os que se encontraram, maus e bons, a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Seguindo, pouco mais, produção, o 12 e o 13. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem essas vestes? E ele emudeceu. Então ordenou o rei: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus chama aquele indivíduo que estava sem as vestes de amigo. E ele não responde. Ele não responde a Jesus por que ele estava sem a veste. Supõe-se, portanto, que havia algum tipo de contato, de relacionamento entre os dois. O homem sabia das vestes porque ele não justifica, mas ele preferiu não usá-las. E o que significa recusar-se a usar as vestes nupciais aqui nesta parábola? Significa, aqui aparece a parábola de Jesus, não vou pedir para a produção colocar: a justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Ou seja, recusar as vestes nupciais, as vestes das bodas, significa recusar a justiça de Cristo, que cobre os nossos pecados, a nossa imperfeição. Não só cobre para escondê-la, ela cobre no sentido de perdoar, de purificar, de limpar, de santificar. E aqui nos é mencionado, irmãos, que antes de pecarem, Adão e Eva estavam cobertos por vestes brancas de uma suave luz. Achei muito lindo isso aqui. Depois perceberam que estavam nus. O que fizeram? Vestes de folhas de figueira. Deus então substituiu as folhas de figueira, feita por Adão e Eva, por vestes de peles, que supõe-se a morte de um animal, um sacrifício, fornecendo aquelas peles. De modo semelhante, irmãos, hoje nós não podemos nos cobrir com vestes feitas de folhas de figueira, ou seja, vestes que nós mesmos provemos para nós mesmos, vestes da nossa própria justiça, que não passam de trapos de imundície. Nós precisamos receber, como Adão e Eva receberam aquelas vestes vindas do sacrifício de um animal, nós vamos receber as vestes da justiça de Cristo, vindas do seu sacrifício. Aqui, irmãos, há um texto de parábolas de Jesus, o tempo não dá mais para ler, mas eu convido você, se você tiver acesso, leia esse texto, é maravilhoso, e fica a mensagem, essas vestes mais caras, que na verdade eu até prefiro dizer as vestes mais raras, não é a nossa própria produção de justiça, não são as nossas obras, os nossos méritos que justificam a nossa presença nas bodas, são as vestes nupciais providas pelo Cordeiro, provida pelo sacrifício de Cristo, por aquilo que ele fez por nós, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. E isso é graça, irmãos, é dom. Nós não temos mérito nenhum. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.